noite. Tudo bom? Vamos aguardar um pouquinho, o pessoal tá entrando. Tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem, que tenham passado bem a semana aí. Tudo bom, Kátia? Quanto tempo que não te vejo? Isilda, beijo. Bom estar aqui com vocês de novo, Camila. Que bom que você conseguiu. Queria saber como é que vocês passaram a semana. Saber se vocês tiveram algum insight, alguma sacada. Se conseguiram pegar alguma ideia, se conseguiram praticar alguma coisa de diferente. Então, eu tive alguns feedbacks bem legais essa semana. Algumas pessoas me escreveram dizendo que começaram a ter alguns sonhos, começaram a sonhar um pouco mais depois das conversas que a gente está tendo por aqui. Não me surpreende. E é bem interessante, né? Porque é só a gente começar a dar um pouco de atenção para esse inconsciente, como que ele já começa a aflorar e ficar... Já começa a dar pra gente alguns sinais aí, né? E eu digo que os nossos sonhos são as nossas melhores... São pedacinhos do nosso inconsciente, que se a gente souber prestar atenção e trabalhar um pouco com eles, a gente tem ótimos resultados. E às vezes, pelo simples fato da gente começar a conversar a respeito, às vezes pessoas que nem sonhavam começam a ter alguns sonhos. Então, eu queria agradecer a quem me escreveu, me contando dos sonhos, me contando... Teve gente até que me falou que não estava acostumada a lembrar de sonhos e que começou, tá? Então, eu queria fazer hoje mais ou menos no mesmo esquema. De que a gente conversa um pouquinho e depois eu vou fazer as pontuações aí. Deixa eu só ver. Dar uma boa noite para todo mundo. Saudade de você também, Kátia. Gi. Boa noite. Meu pai também tá aí. A Luísa. Tânia. Vitor. Beijo. Bom, gente, então vamos começar assim a falar, né, um pouco do tema proposto, do tema que a gente se propôs a separar para hoje. Então, falar um pouco da hipnose sobre a perspectiva do Freud e do Milton Erickson. Quais as semelhanças, quais as diferenças, o que é hipnose, o que não é hipnose, desmistificar um monte de coisa que a gente vê por aí, absurdas, e algumas outras nem tanto, né? Como eu dei, por exemplo, aí eu dei esse exemplo dessa série aí pro pessoal assistir, pelo menos assistir uns 2, 3 capítulos para ter uma ideia. Essa do Freud, que tá no Netflix, quem ainda não tinha visto, que possa ver, então pelo menos é mais ou menos o tema que a gente vai pensar. Então, o Freud, ele nasceu na Tchecoslováquia, né, na antiga Tchecoslováquia, lá em 1856. E ele era um cara, ele era um médico, e que ele começou a questionar a comunidade médica daquela época, porque ele dizia que tinha algumas coisas, alguns sintomas físicos, alguns problemas físicos que não tinha uma causa orgânica. Então, ele recebe muita crítica e ele recebe muito preconceito daquela comunidade médica que estava ali naquela época. Que é o que normalmente acontece quando a gente quebra paradigmas, né? Sempre quando a gente dá um salto à frente daquelas ideias que costumavam acontecer na sociedade, que costumavam dominar a sociedade, a primeira coisa que tem, o novo ou o diferente, sempre é o errado. E não aconteceu diferente lá com Freud. E o Freud, ele
ele tinha esse pressuposto de que tinham coisas dentro da pessoa que não poderiam ser detectadas em exames orgânicos, porque no corpo não poderia ser detectado, mas ele usava uma linguagem que no subconsciente da pessoa tinham causas para aquelas manifestações orgânicas. E aí ele faz alguns estudos e aí ele encontra alguns meios para ele acessar esse subconsciente, que era a linguagem que ele usava. Então, o que é que ele faz? Algum dos meios que ele usa é a droga, né? Então, tem alguns relatos aí que ele usava a droga com frequência para burlar o consciente e entrar em contato com esse subconsciente. Porque, segundo ele, quando entrasse em contato com esse subconsciente, ele teria sacado, ou teria o fim desse sintoma. E ele usa a hipnose com essa mesma finalidade. Só que como que é a hipnose do Freud? Ele coloca a pessoa num transe profundo. Então ele tenta e ele dá uma volta no consciente da pessoa. Então ele coloca a pessoa num transe profundo e nesse transe profundo ele acessa o inconsciente. Então, naquela época do Freud, era muito comum as pessoas terem muitas repressões sexuais. Então, eram queixas muito comuns a pessoa, às vezes, ter órgãos que não conseguiam movimentar. Então, era uma mão, era um braço, ou então não conseguia enxergar, que é o caso lá do filme. E ele dizia que isso era um perfil de mulheres, que elas tinham tanta repressão sexual que elas reprimiam isso e jogavam isso para o corpo. Então, ele começa a aplicar hipnose nessas mulheres. E nesse transe profundo que ele coloca, que ele faz, que ele desenvolve, ele acessa o inconsciente da pessoa. Quando a pessoa está nesse transe profundo, ela deixa de ter aquele sintoma. Então, aquele órgão que ela não consegue movimentar quando ela está consciente, ali naquele estado alterado de consciência, ela consegue movimentar. Quando ele traz a pessoa de volta para o consciente, ou seja, para o estado de vigília, o sintoma voltava. É por isso que ele abandona a hipnose. Porque ele não conseguiu arrumar um jeito e ele não conseguiu entender que a sacada da hipnose não era simplesmente deixar de lado o consciente. Então, é por isso que ele não consegue trazer para o agora a sacada do inconsciente. Ele não põe o consciente para conversar com o inconsciente. Ele simplesmente tenta dar a volta. Eu falo que ele tentava bater de frente. Então, se você não mexe a sua mão, então agora eu vou te dar um comando. Eu dou um comando direto para você. A partir de agora você vai mexer sua mão. Só que a pessoa tem uma função para estar com aquele sintoma. Ela tem uma dor lá embaixo. E o que ele não conseguiu perceber é que se ele não tratasse essa dor, o sintoma não desapareceria. E é o que o Erikson saca, né? Então, o Erikson, alguns anos depois, ele nasce em 1902 e ele teve paralisia infantil. E ele chegou a ser desenganado pelo médico. O médico chegou a falar para a mãe dele que ele não passaria daquela noite. E ele narra isso, que foi um dos momentos mais difíceis, que ele, até é uma das frases célebres dele, né? Que ele fala que o médico na beira da cama dele desenganou ele para a mãe dele e ele escutou aquilo e falou que ele não passaria da meia-noite. E aí ele diz, a partir do momento que chegou a meia-noite e quanto mais avançava a noite pro nascer do sol, mais eu via que meus problemas estavam... se eu passasse daquela noite, então eu não iria morrer mais. Então aquilo que o médico tinha dado de diagnóstico para ele estaria errado, né? Tanto que é uma das frases que ele fala. Então, a única certeza que a gente tem é que depois do momento mais escuro da noite, que é a meia-noite, a nossa tendência sempre é clarear, né? Que é o movimento da natureza. Depois da meia-noite vai clareando até o dia seguinte. E nas situações da vida ele compara da mesma forma. Então, ele nasce, ele tem esse problema lá de paralisia. E ele começa a desenvolver com ele mesmo técnicas em que ele começa a se recordar de como eram os movimentos dele antes daquela doença. E ele tinha muitos irmãos e ele começou a observar como eram os movimentos do corpo desses irmãos.
como que era o movimento ao nadar, como que era o movimento ao andar. Então ele começa a observar e como se ele conversasse com o corpo dele. E como ele ficou por um tempo paralisado, ele observava também o movimento da natureza. E aí então ele faz, na verdade, ele conjuga esses três itens. Ele lembra dos movimentos dele antigos, ou seja, experiências antigas, ele observa os outros ao seu redor, ou seja, ele não se vê isolado dos outros, e ele observa a natureza, que ele diz que a gente não pode se ver a parte da natureza, nós fazemos parte da natureza. Então, diante disso, ele começa a desenvolver com ele exercícios em que ele começa a imaginar que esses membros dele iam voltar a funcionar. E ele consegue. Então, ele começa a desenvolver auto-hipnose, que a gente diz. Aí ele ele estuda medicina, ele faz psiquiatria e ele começa a aplicar nos clientes dele, porque para ele, quem a gente atende com hipnose não é paciente, é cliente, porque quando a gente diz que é paciente, a pessoa está numa atitude passiva, e para Erickson, a pessoa não é passiva, a pessoa é coautora da terapia. Então, ele começa e ele vai desenvolvendo esses trabalhos com as pessoas. Só que a sacada do Erickson é que ele não faz um transe formal. Ele começa a perceber que a coisa mais importante que tem numa terapia é a relação entre o terapeuta e o terapeutizado. Então, ele presta atenção nos mínimos detalhes, muito mais no comportamento, e a gente diz que é no não verbal da pessoa, como ela, às vezes ela fala de uma coisa, ou às vezes ela fala de outra, como ela movimenta os olhos, como ela se posiciona, como ela fica incomodada quando toca em determinado assunto. E aí, a partir disso, ele vai desenvolvendo a hipnose. A hipnose é tão significativa que ela traz os filhotinhos dela, né? A hipnose ericksoniana, ela tem os filhotinhos dela até hoje, aí, que às vezes a gente não sabe. Então, muitas e muitas pessoas estudam PNL, que é a Programação Neurolinguística, que é filhote do Erickson, que é filhote da hipnose ericksoniana. Então, a hipnose ericksoniana, ela tem várias vertentes, tem várias características dentro dela. E as pessoas, os maiores estudiosos que ficavam ali com ele, que estudavam ali com ele, que iam mais nos seminários dele, que eles diziam quase como se fossem, sei lá, discípulos, os caras que mais aprendiam com ele, cada um deles estudou uma parte do que era a hipnose. Então, a parte da linguagem, de como que o Erickson usava a linguagem, de como que ele transformava a linguagem, foi para a programação neurolinguística, que é o Bandler e o Grinder. Aí a gente fala de psicobiologia, comunicação, mente e corpo, que é a explicação neurológica, como que as impressões acontecem, como que a gente é impactado pelas coisas que acontecem no mundo, como que essas coisas entram na gente, causam transformações orgânicas e como isso impacta o sistema como um todo, né? Então, esse foi pelo Dr. Ernest Rossi. E aí tem alguns outros. Então, a hipnose, a hipnose, quando bem aplicada, ela tem resultados fantásticos. Porque, primeiro, não é uma solução de fora para dentro, como todo mundo supõe, é de dentro para fora. Então, o terapeuta procura dentro da pessoa recursos que ela tenha na vida dela. Compara esses recursos, normalmente compara muito com as pessoas que estão à volta, ou conta histórias, ou vai fazendo uma analogia com a natureza, para que a pessoa tenha dentro dela uma sustentabilidade, ela tenha um chão, que eu costumo dizer, e comece por si mesmo a ver que, caramba, eu posso fazer diferente. Nossa, quer dizer então que eu posso fazer diferente? Invariavelmente, as pessoas, quando começam a fazer esse tipo, né, de terapia e começam a se submeter, falam, nossa, mas eu não sabia que eu podia fazer diferente, eu achava que, caramba, eu fiz assim a vida inteira, eu não sabia que eu conseguiria fazer de uma forma diferente. Porque a gente tem isso muito
como se fosse assim, quase como se a gente fosse pré-determinado. E a hipnose ericksoniana, ela vem para quebrar um pouco esses paradigmas. Então, ao invés do que todo mundo imagina, a hipnose ericksoniana, ela não tira que a pessoa ela não tira o consciente da pessoa. A pessoa pode entrar num transe de uma forma absolutamente enquanto está conversando com a outra, porque isso é uma condição natural do ser humano. A gente diz que o estado alterado de consciência é uma coisa absolutamente natural. A gente está dirigindo, não presta atenção e está falando ao telefone. Ou você está cozinhando e está prestando atenção em outra coisa. Ou você está tomando banho e está prestando atenção em outra coisa. A gente tem essa capacidade de prestar atenção em 2, 3, 4 coisas, às vezes, ao mesmo tempo. O que o Erickson fez, ele aproveitou essa habilidade. E é um estado alterado de consciência. Então, o que ele faz? Ele aproveita e coloca a pessoa dentro dela, porque é dentro dela que tem todas as experiências de vida e que vai ter também todas as sacadas possíveis. Porque não é o terapeuta que joga dentro da pessoa, que é mais ou menos o que o Freud tentava fazer, dando comandos diretos, né? Então, é quase como quando a pessoa tem um sintoma e chega com aquela queixa, chega com aquele problema, o hipnoterapeuta, ele não foca o problema em si. Ele sabe que aquilo ali está montado em alguns tripés, em algumas bases de funcionamento. Se ele entra nos recursos que a pessoa já tem, fortalece esses recursos da pessoa, o sintoma desaparece por si mesmo. Aí eu não sei se deu para entender, se vocês não entenderem da forma como eu coloquei, vocês vão me perguntando, tá? E aí eu queria fazer um paralelo com a série da Netflix lá do Freud. Eu não sei se vocês assistiram, se assistiram 1, 2, 3 capítulos ou se conseguiram assistir tudo. É uma série bem forte, é uma série que impacta. Eu mesma achei muitas cenas muito fortes. Tem um monte de coisa lá super metafórica e super viajante. Eles inventaram muitas coisas ali no meio, mas tem algumas coisas bem legais da gente reparar. Como que o Freud fazia o transe, né? Então, aquela mulher que era como se ela fosse uma bruxa, ou como se ela praticasse bruxaria, ela já tinha um vínculo com aquela menina, com a principal. E essa mulher, ela estabelece uma hipnose, ela percebe que aquela menina, ela entra num estado de hipnose muito rápido, que não é o comum, tá? Então, a maioria das pessoas não entra num transe profundo daquela forma que essa menina entrava. A maioria das pessoas não entra nesse transe profundo. Então, os hipnoterapeutas quando eles vão fazer esses shows, eles fazem testes nas pessoas que estão ali antes de hipnotizá-las. Então, eles submetem as pessoas a testes para ver quem que tem a capacidade de entrar nesse transe mais profundo de uma maneira mais rápida, porque é com essas pessoas que eles vão mandar comer uma maçã, comer uma cebola pensando que é uma maçã, cai duro, não sei o quê. Algumas pessoas têm essa capacidade, não são todas. Então, nesse filme, essa mulher percebe que esta menina é facilmente manipulável ali por ela. Então, a menina, a primeira queixa que ela começa lá pro Freud, nossa, eu tenho lapsos de memória. Caramba, eu tenho lapsos de memória, tem hora que eu não sei o que eu tô fazendo. E essa mulher, ela tem um toque determinado. Então, é o que a gente chama na hipnose, ela tem uma âncora. Quando ela toca no rosto da menina, ela entra num transe profundo, porque não mostra no filme, mas provavelmente ela ancorou, ela fixou aquele toque aqui para que a menina deixasse de ter um autocontrole ali. Então a menina entra nesse transe profundo. A partir dali é quase como se a menina virasse um robô. Então essa mulher, ela dá comandos diretos do que a menina tinha que fazer, como ela tinha que se comportar e é como a menina se comporta. Então o consciente da menina é como se ele ficasse, ele é abstraído daí, ele é colocado como se ele estivesse dormindo.
Então a menina ela perde o poder de raciocinar, ela perde o poder de decisão, tudo. O Freud, quando começa a perceber tudo aquilo, ele quer despertar na menina a consciência de alguma forma. E ele percebe que ela entra em transes entra em transes muito profundamente, muito rapidamente. Quando ele faz uma regressão nela e ele percebe o que esta outra mulher faz, essa menina começa a tomar consciência. Quando ela toma consciência, ela fala, não quer mais que a outra chegue perto dela. Porque ela sabia que quando a outra tocasse, ela entrava naquele transe profundo. Então ela tenta se proteger, né? E uma coisa bem legal ali do Freud que eu vi, ele começa nas primeiras hipnoses que ele começa ali, ele tenta fazer com aquele relógio que é formal, a célebre cena de todos os filmes que a gente vê coisas de hipnose, como se a pessoa fosse ali com os olhos, fosse cair numa hipnose profunda. Só que vem um estudioso da época e diz para ele assim, olha, não, o que você tem que fazer, você tem que tocar. Quando você toca, o transe é muito mais rápido. E é o que ele faz com aquela senhorinha quando ela vai ser entrevistada por ele diante de todos aqueles médicos. Só que quando ele toca nela, ela entra num estado tão grande de transe que ela acessa aquela memória e ela grita daquela forma. Um pouco mais pra frente, quando ele começa a falar com a menina e que a menina, ele quer que a menina entre em transe, ele toca na perna da menina e começa a falar para ela, preste atenção nos meus toques, e são toques ritmados. E ele diz, preste atenção, e é como se vocês prestarem, se vocês focarem lá no filme, o que acontece é como se ela mergulhasse dentro da circulação sanguínea dela. Isso também é muito parecido com o que a gente faz a nossa conversa. A gente sempre fala sobre respiração, a gente sempre fala sobre batimentos cardíacos, porque todos temos. Isso são coisas orgânicas que todos temos. Se a gente entra em contato com isso, você está dentro do teu mundo interno. O que o Freud faz, ele aproveita isso lá naquele filme. E é interessante porque se a gente vai olhar hoje as técnicas modernas, EMDR, que é o Eye Movement Desensibilization and Reprocessing, apesar deles dizerem que não tem transe hipnótico, uma das estimulações do EMDR é tocar no corpo da pessoa, porque causa um transe, tá? O que mais? Bom, e aí, o que eu percebi, assim, principalmente lá no filme, eu enxergo assim, o Freud, ele tinha boas intenções no sentido de libertar aquela menina para que ela tivesse uma vida boa, adequada para ela, para que ela parasse de ter lapsos de memória e deixasse de ser manipulada por aquela mulher. A mulher usa exatamente a mesma técnica que o Freud, mas de uma forma leviana. Ela queria tirar a compreensão, ela queria tirar esse poder de decisão, esse poder de pensar de dentro da menina. E o paralelo que eu traço, assim, todas as práticas, todas as técnicas, a gente pode usar para o lado bom ou para o lado ruim. A hipnose não são só os hipnoterapeutas que praticam isso. Tem muita gente por aí que pratica, só que num sentido subliminar. Então, a neurolinguagem não é só praticada por quem entende de neurolinguagem e quer utilizar no sentido terapêutico para que a pessoa fique bem, para que as pessoas se curem dos traumas. Não. Esses conhecimentos que a gente às vezes acha que não tem importância, deixa para lá, esses conhecimentos eles podem ser manipulados para tirarem a nossa capacidade de pensamento, tirarem a nossa capacidade de decisão. Eu quero comprar isso, eu não quero. Eu quero ir em tal lugar, eu não quero. Eu posso fazer tal coisa ou não. Porque dependendo do que a gente vai sendo estimulado pelos meios externos,
provoca-se um transe e vão sendo jogadas mensagens subliminares. E a gente vai reagindo conforme querem que a gente reaja. Então, qual que é a melhor prevenção? É a gente fazer esse mergulho interno, é a gente fazer um processo terapêutico, é a gente ter um autoconhecimento profundo. Isso é infinito. Autoconhecimento é infinito. Quanto mais a gente se conhece, mais a gente vê que falta um tantão de coisa pra gente conhecer. Nossa, mas por que eu faço tal coisa? Nossa, mas por que eu continuo fazendo assim? Nossa, mas agora eu não tenho mais isso, agora eu tenho aquilo. E a gente ir se conhecendo a cada dia mais. Para que a gente saia desse estado, como aquela menina, da gente ter esse estado tão manipulável que a gente é. O pior da manipulação, o pior é que a gente não percebe. A gente acha que a gente tem tomado as decisões pelas nossas cabeças, mas não é o que tem acontecido. Infelizmente. E assim, práticas que se tinham antigamente foram sendo abandonadas. Então, o conviver, o conversar, o trocar experiências, hoje a gente já não tem nem muitos amigos que a gente consiga trocar com tanta profundidade. Aqueles rituais das fogueiras em que a gente chegava no final do dia, depois de todas de toda a caça, das mulheres cuidarem dos filhos e tal, que tinha isso de você trocar em volta das fogueiras, não se tem mais isso. As relações têm se mantido muito superficiais e o que é implantado na gente o tempo todo é: você é único, você tem que dar conta da tua vida sozinho e o resto, paciência. Então, esse autoconhecimento para a gente ir se blindando um pouco dessas hipnoses subliminares que a gente tem por aí também, eu acho que é uma excelente conduta que a gente poderia ter. Acho que é isso que eu tinha separado para hoje. Quando eu digo de manipulação, e que eu dou muito exemplo também, né? Falo de televisão, de rádio, disso, daquilo. Vamos ampliar um pouco mais e vamos pensar que não é necessariamente por meios de comunicação em massa. Às vezes pode ser essa manipulação em que a gente não se percebe que a gente vai sendo conduzido de acordo com a vontade do outro, também às vezes pode ser pelos mais próximos, tá? Às vezes não com o conhecimento técnico das técnicas, mas pela manipulação em si mesma. Então, quando a gente se conhece, fica muito mais fácil da gente conseguir se precaver um pouco. Então, é isso. Se vocês tiverem alguma questão, se vocês quiserem fazer algum comentário, Isilda, se você conseguiu terminar aí a série. Boa noite, vocês, todas que estão por aí. Oi, Si, tudo bom? Então, tem uma pergunta aqui. Quando Freud colocava as pessoas em um estado de consciência alterada, ele conseguia, de alguma maneira, manipular o consciente por meio do subconsciente? Então, o negócio não é que ele manipulava o consciente por meio do subconsciente. É praticamente como se ele colocasse o consciente para dormir. O consciente, a gente tem que pensar que o consciente é o cara que protege a gente. É o cara que diz assim pra gente: não vai lá, não põe a mão, isso dói, faz assim, faz assado, faz assim. O problema do consciente é que às vezes ele protege demais, então a gente trava. Então a gente tem que achar formas de dar uma volta no consciente, mas não de atacar o consciente. Então, o Freud, o que ele fazia ali? Ele entrava direto no subconsciente. E ele não conseguia fazer com que o consciente trabalhasse em conjunto com ele. Por isso que o sintoma voltava. Então, você vê, quando aquela mulher estava lá na cama e ele coloca a mulher em transe, ela entra em transe e aí ela tem flashes do que acontecia com ela lá, mas ela continua sem enxergar. Então,
Não é que ele manipula o consciente, ele afasta o consciente, entra no inconsciente, que a gente chama de inconsciente, ele chamava de subconsciente. Ele entrava direto no subconsciente, mas quando ele trazia de volta para a consciência, ele não conseguia trazer a resolução do problema. Por isso que o sintoma continuava. O que o Erickson faz, ele não abandona o consciente. Ele fala que o consciente tem que ser respeitado. O que a gente faz, a gente fortalece o inconsciente para que esse inconsciente dê oportunidade, dê outras saídas, dê outras sacadas e este consciente tenha a oportunidade de experimentar, porque a maioria das vezes o consciente não admite coisas diferentes. O consciente precisa fazer sempre tudo igual. O inconsciente que é a criatividade, que é o emocional, que é o cara que vai experimentar coisas diferentes. Então, o consciente, ele quer sempre tudo igual. Quando a gente põe um estado de relaxamento leve, não é que o consciente não está mais ali. O consciente está ali, porque o consciente tem a função de proteger a gente. Então, quando eu dou um comando direto, para de fumar, se para este consciente ele achar que não vale, que não tem sentido, ele não vai deixar esse comando direto entrar. Então, a estrutura, o princípio do Erickson era bem diferente do Freud. Entendeu o que eu falei? Isso. A Gi tá falando, não necessariamente você precisa fazer a pessoa dormir e acordar para hipnotizar. Não. Eu costumo dizer no consultório, eu falo assim, a partir do momento que a pessoa entra lá no consultório, eu já estou muitas vezes falando em falas hipnóticas, porque eu não sei conversar de uma forma diferente quando eu estou num contexto terapêutico. É uma forma de você conversar. A forma de você fazer a pessoa entrar dentro dela, de olhar para as questões internas. Então, a hipnose nesse sentido não é mágica. A hipnose é tipo assim, é quase como se eu pegasse a pessoa e falasse assim, vamos fazer o seguinte, vamos fazer um mergulho aí dentro? Ó, eu tô com um holofote, você me permite a gente iluminar um pouco hoje aqui? Agora hoje você me permite a gente iluminar um pouco ali? E é sempre, olha, isso também é fundamental. É pelo princípio do prazer. Porque o consciente até tolera a dor, mas o inconsciente ele só permite que a gente atue dentro dele se for pelo princípio do prazer. Então a pessoa precisa sentir que ela está sendo respeitada, senão ela não fica no tratamento. Então não precisa dormir, não precisa fechar os olhos, você entra num estado alterado de consciência de olho aberto. A hipnose é um estado alterado de consciência. Aqui é o quê? Você prestar atenção dentro de você. Tipo o que acontece lá no filme. Então, ó, presta atenção nas batidas aí do seu coração. Ó, presta atenção na sua respiração. E aí, nessa hora, você pode usar metáforas. E aí tem N técnicas que a gente usa pra gente ir semeando dentro do inconsciente da pessoa boas sementes para que ela vá tendo sacadas diferentes. Quais sacadas? Eu nunca sei. Eu só sei que a pessoa chega com uma queixa, daquele jeito não tá bom. Então, a gente vai semeando outras coisas. Sei lá, autoestima, você vai semeando uma ampliada de consciência, você vai sugerindo alternativas de conduta, e de repente a pessoa diz, nossa, quando eu vi, caramba, nem sabia, nem percebi, quando eu vi já estava fazendo diferente. É isso que é a hipnose. Meu Trimber Mendes tá aí. Gi, eu não entendi. Você falou, eu não entendi a parte do sintoma. Agora quem não entendeu fui eu. Explica pra mim o que você queria. O que você queria entender que eu não entendi. O sintoma, o problema que a pessoa chega, ela chega reclamando pra mim de uma coisa. Isso que eu falo que é o sintoma. Então, assim, a pessoa chega pra mim e fala assim, eu não sei falar não. Eu não sei falar não, eu não sei falar não, eu não sei falar não, eu não sei falar não. Pra ela, o problema dela é esse. Ele é a ponta do iceberg, é o que eu tô enxergando. Mas embaixo dele tem muitas raízes por que ela não consegue dizer não.
Então, eu não vou atacar esse não dizer não. Eu não vou dizer pra ela, você tem que dizer não. Como assim você não consegue dizer não? Tem que ser isso, você tem que ser, oh, tem que ser forte, tem que isso, tem... Não, porque se ela não consegue dizer não, isso tinha uma função na vida dela. Em algum momento, isso protegeu essa pessoa. O problema é quando ela começa a aplicar isso ininterruptamente, sempre em todas as situações. E aí isso passa a ser sintoma. Então, todas as atitudes a gente pode ter de forma pontual. Passa a ser sintoma quando a gente não consegue fazer diferente. Que eu falo que o sistema trava. Travou. Quando travou, eu não consigo fazer de forma diferente, a gente entra com a hipnose para destravar o sistema. Então, se você quiser não dizer não alguma vez, tudo bem. Mas se alguma vez você quiser dizer não, você tem que ter a possibilidade de resposta diferente. Vê se você entendeu, Gi. Se não, você me fala. Isilda, muito bom. Agora faz sentido o filme Freud. Muitas passagens não havia entendido. Obrigada. Por que o toque é mais rápido? Porque o toque conecta a gente com o corpo. A Gi está perguntando por que o toque é mais rápido. O toque faz a gente entrar num estado de hipnose mais rápido porque conecta a gente com o corpo. O Freud lá, quando ele põe os olhos, é uma coisa que nem sempre a pessoa está olhando ali, ela pode estar pensando em outra coisa. Quando você toca, você imagina, principalmente naquela época, né, que o toque então era... Então quando ele toca e ele começa a fazer um movimento ritmado, qualquer toque que seja ritmado produz um estado hipnótico. Quando a mãe embala o bebê, ela está produzindo uma hipnose para acalmar essa criança. Quando a mãe está gestando e caminha, ela está dando um embalo corporal. Quando a gente caminha, e eu digo às vezes, vá fazer caminhadas, faça caminhadas em caminhos diferentes, olhe coisas diferentes, porque quando a gente toca os pés no chão, a gente está num estado alterado de consciência. Quando a gente olha coisas diferentes, a gente dá a possibilidade do nosso inconsciente ter sacadas diferentes. Entendeu, Gi? Márcia. PTSD é um tipo de uma hipnose. Eu não sei o que é esse PTSD, Gi. Você diz pra mim que aí eu não sei. A manipulação pode ser dentro de casa. A gente tem muitos casos de manipulação dentro de casa, dentro do trabalho, fora do trabalho, em relacionamentos às vezes entre amigos, pessoas próximas, pessoas distantes. Manipulação pode ser em qualquer lugar, né? Isilda, não terminei a série, mas vou terminar. Agora mais ainda. Priscila. Catarina. Oi, Sargão. Gi era relacionado à hipnose, mas agora eu esqueci. Se lembrar, você fala. Entendeu? Érica, Gi. Por isso que você tem memória quando alguém toca. Isso, é exatamente isso. Alguns pedaços do corpo da gente, Vamos imaginar que a nossa memória, ela pode ser fixada de diversas formas. Pode ser memória auditiva, pode ser memória olfativa, pode ser memória visual ou pode ser memória no nosso corpo. Tanto que tem técnicas de regressão de memória, que eu não sei se vocês já ouviram falar, chama acupressura. A gente toca as costas da pessoa e muitas vezes, dependendo do ponto onde você toca, abre uma memória antiga que ficou fixada ali. Dependendo, por exemplo, uma mulher, imagina uma criança que toda vez que ela ia apanhar, a mãe segurava de uma determinada forma nesta mão e nesta mão. Quando qualquer pessoa tocar ou chegar perto dessa mão, dependendo do quantas vezes ou quão forte foi gravada esta memória neste corpo, pelo simples fato de eu tocar, acessa num estado hipnótico, num estado alterado de consciência,
acessa aquelas sensações que eu tinha lá atrás. Então, por isso, às vezes a gente fala, nossa, quando eu vi eu já estava gritando, nossa, quando eu vi eu já estava chorando, nossa, quando eu vi eu já estava morrendo de medo, nossa, quando eu... É por isso, entendeu? Catarina. Lembrei dos tapinhas pra Mavi dormir. É isso aí. Às vezes a gente tem mania, né, de bate no bumbum do bebê, ou então chacoalha. É hipnótico. Hipnótico num sentido de acalmar, tranquilizar, né? Dependendo da música, né? Essas baladas hoje em dia, eu não sei se vocês sabem, mas as músicas que se tocam nas baladas, elas têm uma determinada frequência, um bate, estaca, que causa também um estado de hipnose. Não estou criticando, tá? Mas é só pra gente entender. Cultos evangélicos, quando a gente bate palmas e quando a gente canta, ou cultos de umbanda, a mesma coisa, causa um transe hipnótico. E isso vai acessar memórias nossas antigas, e isso vai possibilitar reações nossas que a gente às vezes desconhece o porquê. Eu não estou entrando no mérito da religião, eu estou dizendo que isso são estados alterados de consciência, da mesma forma, com toques, tá? Ou com ouvido, né, com sons. Transtorno pós-traumático. A Gi tá falando de transtorno pós-traumático, pós-traumático stress disorder. Ah, tá. Depois que a gente tem quando a gente tem um estresse muito grande, a gente diz que a gente tem o transtorno de estresse pós-traumático. A gente tem muitas coisas. Inclusive, eu não sei se vocês chegaram a ler, teve uma reportagem que saiu essa semana agora de pesquisa lá da China, do que está acontecendo com as pessoas quando elas estão retomando o ritmo natural da vida depois de todo esse período aí que elas tiveram reclusas. Muitas pessoas estão tendo estresse pós-traumático, transtorno do estresse pós-traumático, que tem muitas possibilidades de dificuldades, né? Então, pode ter irritação, pode ter um medo, pode ter dificuldade para dormir, falta de concentração, falta de memória, tem muitas coisas, sonhos recorrentes, pesadelos recorrentes. E isso pode ser tratado de diversas formas. Uma das formas que a gente pode tratar estresse pós-traumático é a hipnose. Outra, regressão de memória. Outra, o EMDR, que é essa técnica que eu estava falando para vocês, que foi descoberta pela Francine Shapiro mais ou menos pelos anos 80, e que é uma norte-americana também, e ela percebe que pelo movimento ocular, ela consegue fazer um reprocessamento mais rápido dessas memórias traumáticas. Hoje já é preconizada como uma das ferramentas melhores que a gente tem no estresse pós-traumático. Eu faço parte, né, de grupos de estudo do EMDR e do Brain Spotting, e a gente tem trocado muitas informações por WhatsApp, já tem grupos disponíveis para tratarem as pessoas até de forma gratuita, após ou durante agora o período que a gente está vivendo, porque a gente já sabe que isso aqui vai causar muito transtorno emocional, tá? Então, se vocês quiserem indicações de pessoas que estão fazendo esse tipo de atendimento até de forma gratuita, vocês podem me pedir, que eu peço pro pessoal ver quem que tem disponibilidade, tá bom? Chama Deep Music, que a gente quase alucina. Eu recebi. Eu recebi uma música dessa que parece que ela vem de diversas formas, de dentro da cabeça, de fora da cabeça, né? Eu recebi um áudio essa semana. Isso aí é tecnológico, né? Eu não sei o quanto que ela provoca de hipnose, mas ela causa uma alteração na nossa consciência, porque parece que aquilo tá dentro da cabeça da gente. Então, eu acho que ela deve ter um fundo hipnótico, sim.
Isso aí, isso aí. O EMDR ela descobriu quando ela estava andando, a Francine Shapiro. Ela estava com uma determinada questão antes de atravessar uma ponte, ela estava pensando no problema. E aí ela começa a atravessar essa ponte. Quando ela atravessa a ponte, quando ela chega do outro lado da ponte, ela tem a solução do problema. E aí ela começa a linkar, nossa, então meus pés tocaram o chão e quando eu cheguei do outro lado, e aí ela começa a desenvolver. Provavelmente ela deve ter estudado toda a parte de hipnose, toda essa parte que vem antes. O pessoal do MDR não costuma muito vincular uma coisa com a outra, mas como a minha base é a hipnose, eu vejo que tem muita coisa a ver. Porque o EMDR sim provoca um estado alterado de consciência. Calma, então o transtorno pós-traumático não é considerado uma hipnose, então. Ah, tá. Agora que eu entendi o que você quis dizer. O transtorno pós-traumático, se ele pode ser considerado uma hipnose? Não. Ele é como se você estivesse. É como se você tivesse congelada naquele momento do trauma. Então, nesse sentido, é um estado hipnótico, mas não um estado hipnótico provocado por outros. É um estado hipnótico, é um estado que você fica parada naquele momento. Então, por exemplo, se você tem sei lá, um assalto, e aí a pessoa desenvolve um pânico daquele assalto terrível. Então, eu não consigo sair de casa, eu não consigo ir no supermercado, eu não consigo fazer isso, eu não consigo fazer aquilo, porque a pessoa o tempo inteiro enxerga como se ela estivesse lá. Às vezes não é uma alucinação visual, mas o sistema dela reage como se ela estivesse lá naquele perigo daquele assalto o tempo todo. Então, nesse sentido, sim, poderia até ser um estado alterado de consciência. Mas quando a gente faz a hipnose, é justamente para a gente burlar os efeitos do estresse pós-traumático. Porque o estresse pós-traumático é uma trava. É um ponto em que você não consegue sair dali. Se eu não consigo sair dali, aí é doença. A hipnose, ela é usada para dar alternativas de resposta pra gente. Então é para desengripar o sistema, tipo, o motor tá parado ali, não consegue sair dali de jeito nenhum. Então a gente fortalece outros aspectos da psique para que a pessoa tenha outras sacadas. Tá bom? Alguém mais alguma dúvida? Ainda não deu 1 hora, mas se alguém quiser falar mais alguma coisinha, senão a gente encerra. Se vocês depois quiserem me falar quanto a sonhos, essas coisas, se tiveram sonhos ou se tiveram sacadas depois das nossas conversas, fiquem à vontade também. Se tiverem sugestões de temas ou curiosidades de outras técnicas, o EMDR, como eu citei, tem um site, se vocês quiserem jogar, podem procurar lá, fala-se todo o desenvolvimento da técnica, o Brain Spotting também, são todas técnicas muito, muito, muito baseadas em neurociências e na nossa plasticidade cerebral, que hoje a gente já está absolutamente comprovada. Obrigada, Si, querida. Tá aprendendo muito. A hipnose, então, é tipo o óleo do motor. É isso aí. A hipnose é tipo o óleo do motor. Isso. É como se fosse isso. Mas eu só queria que você entendesse que na hipnose, no Freud, o jeito do Freud era pegar o motor na porrada e fazer o motor girar na porrada. Tá engripado? Vai desengripar na porrada. E no método ericksoniano, a gente não vai na porrada em nada nunca. Porque a pessoa tem que ter prazer na terapia. Entendeu? A gente tem que ter vontade de voltar. Eu digo que todo mundo que entra no meu consultório, a pessoa entra de um jeito e ela tem que sair no mínimo um pouquinho melhor. No mínimo. Não é para sair na dor. Então, a gente vai desengripando o motor, vai colocando o motor para funcionar, porque a gente vai fazendo o sistema... A gente vai... Sabe que nem mineiro come pelas beiradas? A gente vai fortalecendo o sistema pelas beiradas. E aí a pessoa desengripa o motor por ela mesma. O poder está dentro da pessoa, a gente é só ferramenta.
Ah, Kátia, querida, essas lives estão maravilhosas, obrigada. Gi, você vai pondo o óleo aos poucos, é isso aí? A gente vai colocando o óleo aos poucos. Nada que é a força funciona. Então, a gente não conversa muito diretamente. Eu não sei se vocês, isso sim, tem muito a ver com a arte terapia. É isso aí. Eu não sei se vocês viram as lives anteriores, mas eu conversei com vocês e algumas vezes eu falei de algumas historinhas ou algumas metáforas. Quando eu falo com algumas metáforas, eu estou falando de forma hipnótica, porque eu estou alimentando o inconsciente de vocês para que ele automaticamente pegue naquela sacada, naquela historinha, algo que aplique à vida de vocês. E cada um é único, não adianta eu dizer que todo mundo tem que acordar 8 horas da manhã, tem que fazer meditação, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, porque não existe regra para todo mundo. Não funciona assim. Quando você conta uma história, cada um pega um pedaço da história que faz parte da vida daquela pessoa. Então, quando eu falei dos bebês dentro da barriga, uma mãe pode pensar da sensação dentro da barriga. Quando eu falo dos bebês, quem é filho vai pensar, nossa, quando eu estava dentro da barriga da minha mãe. Ou quem já não tem mãe, nossa, que saudade que eu tenho da minha. Então, depende. A história, a gente pega um pedacinho que se encaixe na nossa psique. E por isso que é legal a metáfora, né? Então, essa foi uma sacada do Erickson fantástica, né? E então, Cíntia, você está falando da arte terapia. A arte, muitas vezes a gente pode usar a arte, ou às vezes tem sessões até que eu peço mesmo para a pessoa desenhar, que são técnicas de uma forma indireta que você pede para a pessoa ou para o inconsciente da pessoa ter sacadas, ter soluções. Que delícia de noite, Zilda querida. Isadora. É isso aí, Gi. A Gi tá falando, então é tipo a areia na peneira, você vai tirando aos poucos. É exatamente isso. Eu falo, quando a gente começa a fazer um processo terapêutico legal, um processo terapêutico sério, um processo de autoconhecimento, que não precisa ser necessariamente dentro de um contexto psicoterapêutico, né? Se a gente faz um processo legal de autoconhecimento, você imagina que é como se a gente olhasse um balde, que a água tá transparente, e a gente olha lá embaixo e tá cheio de terra no fundo. Então, eu pego a peneirinha, quando eu vou fazendo os exercícios, eu vou tirando um pouquinho da areia toda vez. Às vezes a pessoa olha aquele balde e tem a sensação, meu Deus, a água tá pior. Não, não tá pior. Ela só tá com a sujeira movimentando. Mas um pouco daquela sujeirinha já saiu, um pouco daquelas travas naquele motor já saíram. Entendi, obrigada. Bom, gente, acho que agora, se vocês não tiverem mais nenhuma pergunta, se vocês quiserem, fiquem super à vontade para me escrever.